Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. Your day is night and long. If you feel like letting go. Olá, boa noite pessoal. Deixa eu organizar esse negócio aqui. E aí, tudo bem? Como é que está a imagem? Todo mundo me vendo bem? Olá, boa noite pessoal. Vamos lá, vamos entrando, compartilhando. Boa noite, quem é que tá na área aí? Joia? Beleza. Compartilhando e deixando aparecer esses coraçõezinhos aí. Gisele, eu, quem é o eu? Boa noite, Luciano, boa noite todo mundo. Vamos lá, vamos compartilhando que nós vamos continuar com o nosso trabalho hoje. Quem mais está chegando? Boa noite, pessoal. Goiás está na área, quem mais está na área? Vamos lá. Uberlândia. Começamos hoje com R.E.M. e não com blues, mas é uma música maravilhosa. E qual é o concurseiro que não chora, que não sofre um dia, assim como a música diz? Teresina também está na área, vamos lá. Formosa da Serra Negra, Formosa do Goiás. Maceió, Marabá. Show de bola, pessoal. Vocês já devem ter percebido, aos que estão numa área geográfica que está Caxias, Maranhão, sejam bem-vindos. Com horário de verão, vocês já devem ter percebido que eu acabei me confundindo aqui com o horário. Eu ia começar daqui a pouco, 10h30, e aí o Dalmo do Saber Mais Direito aqui me alertou que aí em grande parte do Brasil já são 11 horas, né? Na verdade 11h13. Então eu peço desculpas e vou ficar atento aí para as próximas transmissões, que vai seguir o horário de verão. Grande Lucas, um abraço aí, meu caro. Então, nas próximas lives, nós vamos trabalhar a partir do horário de verão, que é o horário aí oficial de Brasília. Beleza? Bem, aos que não me conhecem, que estão chegando agora, Tocantins também está na área, exatamente, 23h11. Pois é, para mim são 22 horas, 22h11. Eu ia começar 22h30, mas tudo bem. Não tem problema. Quem está estudando para concurso está acordado, então vamos lá. Beleza? Bem, aos que não me conhecem, vamos lá. Sou o delegado Cleopas, eu estou trabalhando todas as segundas-feiras aqui nas lives no Saber Mais Direito, nesse curso livre de processo penal. Nós temos trabalhado aí num curso sequenciado, tá certo? Sou autor de alguns trabalhos, alguns livros. Os que já me conhecem, me desculpem aí mais uma divulgação. Os que estão chegando agora, sou autor do livro Delegado de Polícia em Ação, que não tenho aqui, infelizmente, para mostrar para vocês. Delegado de Polícia em Ação, publicado pela IUSPOD, um manual teórico e prático. Este livro, Questões Discursivas, com vários outros professores, inclusive o amigo Ailton Zucchi, que está na área, jogando duro. Eu também coordeno o livro com o professor Bruno e comento as questões discursivas de processo penal. Tenho ainda, também pela IUSPOD, temas atuais de polícia judiciária. Diversos autores escrevem temas mais avançados, mais aprofundados de processo penal, especialmente da nossa atividade. Beleza? Vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é ação penal. Nós estamos falando sobre classificação, e hoje nós vamos trabalhar com a principiologia, das ações penais.
Eu vou procurar trabalhar, como eu disse para vocês, daqui para frente, basicamente os conteúdos daquela classificação que eu mencionei de ação penal pública e ação penal privada. As outras classificações, nós deixaremos aí de lado, porque o maior interesse nas questões de concurso que nós temos avaliado é exatamente aquela classificação, as expressões. Mas o estudo mais aprofundado, inclusive principiológico, é aí da ação penal pública e da ação penal privada. Beleza? Parece mais didático nós trabalharmos essa parte de principiologia de forma simultânea os princípios da ação penal pública e da ação penal privada. Isso porque, quando eles não são coincidentes, eles são antípodas. Um princípio de uma ação penal é quase que a imagem especular do outro. Ou seja, é como se fosse uma imagem no espelho. Então, às vezes, eles serão semelhantes e vai facilitar a nossa compreensão. Quando eles forem contrários, de igual modo, isso vai ser facilitado pelo tratamento conjunto, tá certo? Então, por exemplo, o princípio do ne procedat iudex ex officio. Este é um princípio aplicável igualmente tanto à ação penal pública quanto privada. Isso porque nós temos, numa nova configuração de sistema acusatório, como já mencionei no início do nosso curso, o juiz não pode mais dar início, como em outro momento tinha uma ação judicialiforme, poderia dar início a um processo. Com a separação entre funções de acusar e de julgar, a jurisdição, pelo menos como regra, não pode, é inerte, e o juiz não pode dar início a um processo ex officio. Portanto, o princípio do ne procedat iudex ex officio mostra-se como um princípio comum tanto à ação penal pública quanto à ação penal privada. Primeiro princípio, beleza? Cabe ao órgão de acusação, na ação penal pública, Ministério Público, e na ação penal privada, o ofendido, o querelante, dar início ao processo. Segundo princípio, o princípio do ne bis in idem. Ou seja, aqui nós temos aquilo que o professor Afrânio Silva Jardim coloca como uma condição da ação, que é a originalidade. Vocês lembram que eu falei sobre isso numa live anterior? A originalidade, ou seja, a ação penal tem que ser original. Não é possível a propositura de uma ação penal em relação aos mesmos fatos e às mesmas pessoas, porque isso geraria um bis in idem, tá certo? Aliás, este é um princípio que tem previsão expressa para evitar exatamente a litispendência. Exatamente isso, Alexandre. Alexandre não reclamou hoje do R.E.M., né? Da música que nós começamos. Ele não pediu a Ivete Sangalo aí. Pelo menos por enquanto, né? Nenhuma rocha. Bem, previsão expressa na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ah, então foi por isso. Eu comecei com uma música aqui bem legal, Alexandre. Depois dá uma olhada. Terceiro princípio, princípio da intranscendência. Vocês devem se recordar do princípio da intranscendência da pena, lembram? Da mesma forma que a pena não pode passar da pessoa do condenado, por uma razão óbvia e de um encadeamento lógico, só pode haver uma acusação contra aquela pessoa, exatamente que existam indícios suficientes de autoria. Isso significa que não é possível a propositura de uma ação penal, tanto pública quanto privada, para ou contra alguém, contra quem ou sobre o qual não recaiam indícios suficientes de autoria. Me parecem, até agora, princípios com uma compreensão ou com uma explicação bastante lógica, bastante tranquila. Está travado? Está travando? Alguém pode dar um feedback aí para saber se de fato está travando? Não, acredito que não. Então vejam aí os colegas, talvez seja problema da internet em casa. Beleza? Tranquilo. Sigamos, pessoal. Aqui nós começamos a diferenciar, a termos as divergências
ou quando um princípio será contrário ao outro. Princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Princípio da obrigatoriedade. Vejam, nós temos previsão expressa no artigo 24 do Código de Processo Penal deste princípio. Significa que, uma vez convencido da existência da prova da materialidade e de indícios de autoria, e presentes as demais condições da ação, o membro do Ministério Público está obrigado a propor a ação penal. A sua discricionariedade, por enquanto, limita-se à avaliação ou à formação da sua opinião acerca da existência do delito, a chamada formação da sua opinion delicti. Uma vez formada essa convicção, e estando presentes os demais requisitos, as condições da ação, o membro do Ministério Público está obrigado a propor a ação penal. Tá certo? Existem algumas exceções a este princípio da obrigatoriedade. Segundo a doutrina, nós temos algumas exceções, algumas hipóteses legais em que, mesmo presentes as condições da ação, única exceção, não. Nós temos várias, pelo menos 5, Alexandre. Eu vou mencionar aqui pelo menos 5 exceções. Fiquem atentos, tá? É certamente futura cobrança, futura questão de concurso. Essas exceções têm sido bastante cobrado. E, normalmente, a doutrina trabalha, como regra, apenas a transação penal, certo? Mas nós temos várias outras. Primeira exceção, transação penal. A Lei 9.099 prevê, lá no artigo 76, que nos casos de infração penal de menor potencial ofensivo, o Ministério Público pode deixar de propor ação penal. Aliás, é uma condição para que exista a transação penal, quando ele fizer um acordo com o suposto autor. E vejam que interessante, que nesta transação penal, não interessa se de fato aquela pessoa com quem é feita aquela transação, aquele acordo, é ou não autor. Se ele aceitar que é o autor daquela infração, esse acordo feito com o Ministério Público será homologado pelo juiz e, sendo cumprido, extingue-se a punibilidade. Extingue-se a punibilidade. Ok? Essa transação penal, existe a aplicação de penas não privativas de liberdades, restritivas de direitos, nós já falamos em outro momento. Portanto, o Ministério Público, mesmo diante da prática de uma infração penal, mesmo diante ou com todos os elementos e condições da ação, ele deixa de denunciar. Portanto, primeira hipótese excepcional, que excepciona o princípio da obrigatoriedade. Segundo, acordo de leniência. Acordo de leniência está previsto na lei antitrust. Eu estou aqui com ela na minha tela, lei 12.529. Lei 12.529. Artigos 86 e 87 da Lei 12.529 de 2011, Acordo de Leniência. Segundo o artigo 86, o CAD, esta será outra, tá? Vamos na sequência. Primeiro foi transação penal. Segundo, acordo de leniência, que não deixa de ser uma delação aí nas hipóteses da lei, dos crimes contra a ordem econômica, enfim, contra a ordem tributária. O CAD, por intermédio da Superintendência Geral, poderá celebrar acordo de leniência com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 a 2 terços da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração contra a ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte diversas hipóteses, condições para que haja leniência.
O artigo 87 é o que, de forma mais expressa, faz referência à extinção da punibilidade e à própria ação penal. Diz o artigo 87, nos crimes contra a ordem econômica, tipificado na Lei 8.137, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei de Licitações, 8666, os tipificados no artigo 288 do Código Penal. A celebração de acordo de leniência nos termos desta lei determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência. Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste artigo. Portanto, acordo de leniência é a segunda hipótese de exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Beleza? Terceira exceção. Termo de ajustamento de conduta nas hipóteses dos crimes contra o meio ambiente. Aqui vai existir uma divergência, tá certo? A doutrina tem entendido predominantemente o TAC, o famoso TAC, exatamente, termo de ajustamento de conduta, previsão na Lei de Ação Civil Pública e de forma específica no artigo 7979A da Lei 9.605, e a doutrina tem entendido que, havendo o termo de ajustamento de conduta, enquanto houver cumprimento, não será possível ao Ministério Público a propositura da ação penal pública, que neste caso é incondicionada. Este entendimento, porém, tem sido divergente na jurisprudência, tá? Predomina basicamente na doutrina. Na jurisprudência, o STJ, por exemplo, entende, e me parece um entendimento bastante razoável, que o TAC só impossibilita condutas e tentativas de punição no âmbito civil e administrativo, não no âmbito criminal, tá certo? De todo modo, vocês vão encontrar certamente alguns doutrinadores defendendo aí a existência desta hipótese de TAC como exceção ao princípio da obrigatoriedade, tá certo? Entendem que não haveria necessidade da ação penal. E, portanto, faltaria aí uma condição da ação. Uma outra hipótese de exceção ao princípio da obrigatoriedade é o parcelamento do débito tributário. Nós temos algumas leis que prevêem este parcelamento. Eu vou citar uma das previsões, que é o da Lei 10.684, Lei 10.684, o artigo 9º, da Lei 10.684, diz que é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigo 1º e 2º da Lei 8.137, nos artigos 168-A, 337-A do Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento do débito tributário, chamado refis. Tá certo? Esta hipótese também a doutrina tem colocado como exceção ao princípio da obrigatoriedade. Além disso, artigo 83, parágrafo 2º da Lei 9.430 de 1996. Por fim, para nos limitarmos a estes, uma quinta exceção que a doutrina tem trazido ao princípio da obrigatoriedade é uma hipótese de delação premiada, prevista na Lei 12.850, artigo 4º, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o juiz poderá, este é o caput do artigo 4º, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direito daqueles que tenham colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal,
desde que esta colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Nós temos vários resultados e o parágrafo 4º estabelece: nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia se o colaborador não for o líder da organização criminosa, se for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Esta é uma outra hipótese, senhores, de exceção que provavelmente será cobrado. Outra hipótese que provavelmente será cobrada. Exceção ao princípio da obrigatoriedade. Uma hipótese de delação premiada quando não for o delator, não for o líder da organização criminosa. Portanto, 2 requisitos para esta hipótese, para que o Ministério Público possa deixar de denunciar. Portanto, seria o maior benefício de uma delação premiada no Brasil. Sequer será processado. Desde que ele não seja o líder da organização criminosa e desde que ele seja o primeiro a prestar efetiva colaboração nesses termos. Beleza? Portanto, para a ação penal pública, nós temos o princípio da obrigatoriedade, com estas exceções. Já para a ação penal privada, nós temos o princípio da oportunidade ou da conveniência. Significa, senhores, que o querelante, que o ofendido, não é obrigado a propor ação penal privada. Ele vai decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, se deseja ou não propor ação penal contra os supostos autores. Tá certo? Próximo princípio. Princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Ora, parece bastante óbvio que decorre do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública o princípio da indisponibilidade. Este princípio aplica-se, aliás, desde a fase de investigação preliminar. Se o Ministério Público, uma vez presentes as condições da ação, está obrigado a propor ação penal pública, é óbvio que depois de propô-la, não pode dela dispor. Tá certo? Não pode dela dispor. Princípio da indisponibilidade. Existe exceção a este princípio, senhores? Existiria alguma exceção ao princípio da indisponibilidade? Exemplo. Exatamente, o Alexandre aí que está ouvindo muita Ivete Sangalo. Esta é uma das hipóteses, Alexandre, exatamente. A suspensão condicional do processo. A doutrina coloca como uma situação, mas me parece que a transação penal é uma hipótese ainda mais evidente de exceção ao princípio da indisponibilidade. Até porque mesmo depois... Beleza. Mesmo depois de proposta ação penal, é possível um novo acordo, uma nova tentativa de transação penal. Portanto, eu colocaria como 2 exceções a este princípio: a transação penal e a suspensão condicional do processo. Já no caso da ação penal privada, o princípio é outro. É o da disponibilidade. Ou seja, se ele não é obrigado a propor a ação penal, mesmo depois de propô-la, ele pode, por diversas maneiras, por diversos institutos, dela dispor. Quais são os maiores exemplos dessa disponibilidade? Perdão do ofendido, depois de proposta ação penal, nós vamos falar sobre isso em um momento oportuno, e a perempção, que ocorre em diversas hipóteses da ação penal privada. O próximo princípio é bastante duvidoso, nós temos aí um debate na doutrina, que é o chamado princípio da divisibilidade da ação penal pública. Princípio da divisibilidade. Confesso para vocês
que este é um princípio que eu vejo com reservas. Por quê? Existe uma divergência na doutrina, senhores. O que significa, antes de tudo? Segundo a doutrina que entende que é divisível a ação penal pública, o Ministério Público, diante de uma investigação que indica uma pluralidade de agentes, ou que identifica a existência de uma pluralidade, pode optar por propor ação penal apenas contra aqueles que existam verdadeiramente indícios suficientes de autoria. Ora, mas essa é a razão óbvia, lógica. Esta é uma condição da ação. Se não existir elemento suficiente de autoria em relação a algum dos investigados, é óbvio que não cabe a propositura da ação penal. E se existirem em relação a todos aqueles investigados, o Ministério Público não pode optar por deixar alguém de fora. Por isso é que outra parte da doutrina entende que o princípio, na verdade, da ação penal pública é o da indivisibilidade. Eu confesso para vocês que concordo com esse posicionamento. Então vejam, quando eu observo a fundamentação dos doutrinadores e até do judiciário, da jurisprudência, que predomina nos tribunais superiores, predomina o entendimento da divisibilidade, tá certo? Predomina esse entendimento. Mas quando eu analiso os fundamentos dados, eu percebo que eles estão falando todos. Quem diz que é divisível e quem diz que é indivisível está falando a mesma coisa. Ou seja, se o Ministério Público, numa prova objetiva, eu responderia divisibilidade. Eu responderia pela maioria aí da doutrina e da própria jurisprudência, tá certo? Eu seguiria a divisibilidade. Mas eu quero que vocês compreendam, porque vai que alguma banca solicite aí numa questão discursiva que vocês falem, como já ocorreu, sobre os princípios da divisibilidade e da indivisibilidade na ação penal. Alguém disse que está travando. Alguém confirma aí? Acho que não está travando, mas tudo bem. Dê um feedback aí, por favor. Bem, não está travando. Então sigamos. A explicação que todos os doutrinadores dão é: se existirem indícios suficientes de autoria em relação a todos, o Ministério Público é obrigado a propor. Mas é claro. Veja que este princípio é decorrência lógica também da obrigatoriedade. Se existem indícios suficientes de autoria contra todos, decorre do princípio da obrigatoriedade o seu dever de manifestação. Mas, repito, os tribunais superiores, STJ e STF, predominam o entendimento de que o princípio é o da divisibilidade. Beleza? Já no caso da ação penal privada, o princípio, segundo a doutrina, este sim é o da indivisibilidade, sem qualquer questionamento. Previsões aí nos artigos 48, 49 até 51 do Código de Processo Penal. Claro que, embora o querelante possa dispor da ação penal privada e dizer não quero propô-la, o legislador não autoriza, não permite que ele escolha quem ele vai, contra quem ele vai promover a ação penal. Não quer propor ação? Proponha contra todos. Não quer fazer? Não quer propor ação penal? Então não faça com relação a ninguém. Ele não pode selecionar quem ele vai propor ação penal. Beleza? Tranquilo? Próximo princípio. Princípio da oficialidade. Princípio da ação penal pública. O Ministério Público ele vai fiscalizar o princípio da indivisibilidade. O Alexandre perguntou aqui sobre o aditamento. Existe divergência, Alexandre, sobre o aditamento, tá? Há pelo menos 3 posicionamentos, que no caso da ação penal privada, o Ministério Público
Primeiro posicionamento, pode aditar em qualquer hipótese. Segundo posicionamento, que o Ministério Público não pode aditar em nenhuma hipótese, sob pena de estar burlando a regra da disponibilidade, da análise de conveniência e oportunidade por parte do querelante. E um terceiro posicionamento, no sentido de que o Ministério Público pode sim aditar, mas exclusivamente para acrescentar fatos e não pessoas. Mas qual é o correto? É que o Ministério Público, no meu posicionamento, que o Ministério Público provoque o querelante para que ele seja intimado a ele mesmo fazer o aditamento, tá certo? Mas vocês vão encontrar esses entendimentos e tem prevalecido o posicionamento intermediário, no sentido de que o Ministério Público pode aditar a queixa-crime, porém exclusivamente para acrescentar fato e não pessoas. Beleza? O aditamento objetivo e não o subjetivo ou pessoal. Princípio da oficialidade. Este é um princípio aplicável exclusivamente no caso da ação penal pública, porque o titular da ação penal pública é um órgão oficial. Se vocês observarem, no caso da ação penal privada, nós até podemos dizer que existe o princípio da oficialidade na fase preliminar. Isso porque, ainda no Brasil, quem realiza a investigação é um órgão oficial. Por enquanto, tá? Por enquanto, que é exatamente a Polícia Judiciária. Por enquanto. Porque se o projeto de reforma do Código de Processo Penal for aprovado da maneira como está, não existirá mais ação penal privada no Brasil. As ações penais privadas passarão a ser públicas condicionadas à representação. Mas, por enquanto, nós podemos dizer, como alguns doutrinadores o fazem, que o princípio da oficialidade também é aplicável na ação penal privada na fase preliminar. Tá certo? Aliás, nós temos uma exceção ao princípio da oficialidade da ação penal pública. Alguém saberia? Exceção ao princípio da oficialidade da ação penal pública. A chamada ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Perfeito. Ação penal privada subsidiária da pública é uma exceção. Isso porque nós estamos diante de um caso de legitimidade extraordinária, mas que originalmente a ação é pública e que, naquelas circunstâncias de desídia, passa a titularidade ao ofendido, tá certo? Ou seu representante legal. Princípio da autoritariedade. Aqui é um outro princípio que decorre do princípio da oficialidade. O órgão responsável é uma autoridade pública. Este princípio também nós poderíamos dizer que no caso da ação penal privada é aplicável na fase de investigação preliminar. Podemos colocar também como exceção ao princípio da autoritariedade a mesma ação penal privada subsidiária da pública. Vejam que é muito semelhante ao da oficialidade. E o princípio da oficialidade. Nos casos da ação penal pública, nos casos de ação penal pública, o Ministério Público deve agir de ofício, da mesma forma que o delegado de polícia na fase preliminar, com uma observação. Tratando-se de ação penal pública condicionada, tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia dependem da satisfação da condição objetiva de procedibilidade, que é a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Beleza? No mais, deve agir ex officio, de ofício. Tranquilo? Poderíamos também falar sobre isso no âmbito da ação penal privada, desde que na fase preliminar. E ainda assim com a mesma observação de que o requerimento do ofendido é uma condição objetiva de procedibilidade, portanto o delegado só poderia agir se fosse assim satisfeita.
Tá certo? Pessoal, quem chegou depois não seria oficiosidade, eu já falei anteriormente. Oficialidade, aqui é oficiosidade. Falei da autoritariedade e oficiosidade. Tá certo? Aos que chegaram depois, eu acabei... Boa noite. Eu acabei hoje me equivocando, que é a primeira live depois do horário de verão. Eu coloquei 10h30 e aqui em São Luís do Maranhão não temos horário de verão, tá certo? Aviso que a partir das próximas lives, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, que eu faço diretamente no meu Periscope, será 22h30 o horário de Brasília, portanto, horário de verão. Espero que todos compreendam, mesmo aqueles que estão aí em localidades que não têm horário de verão, tá certo? Nós vamos continuar então na próxima semana dando continuidade ao tema ação penal, que é um tema bastante amplo, tá certo? E foco, continuem estudando, força, tá todo mundo cansado, mas é isso mesmo. Vida de concurseiro não é fácil, mas vamos seguir em frente que a recompensa vai chegar, tá certo? Contem comigo e até a próxima live. Sigam, quem não me segue ainda, por favor, me sigam aí nas redes sociais. Vocês me encontram facilmente buscando por Delegado Cleopas, brócolis ou espinafre, viu, Alexandre? Força, fé e espinafre. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Boa noite e até a próxima.